Continua. Opa, então tá bom, então, pessoal. Eu discuti com a Karine há uns 2, 3 meses atrás o título dessa palestra. Eu vou contar daqui a pouquinho da onde que surgiu essa história da importância social da biomecânica e suas aplicações, desde o esporte até o de rendimento até a saúde. Mas antes, rapidamente, eu gostaria só de mostrar um pouquinho o nosso espaço, já entrando na brincadeira do que eu falei aí para vocês, se valeu a pena o investimento, né, do LIB nos alunos do LIB. Eu saí do LIB por volta de 2011, a minha defesa de doutorado foi em dezembro de 2011, eu havia prestado um concurso aqui na UEL em 2010, e aí a UEL demorou para caramba para convocar, né, assinar o contrato, e aí, no fim das contas, acabou dando tudo certo, porque eu terminei o doutorado em 2011, e em março de 2012 eu já estava assinando a minha contratação aqui na UEL. Então, eu estou lotado no Departamento de Ciências do Esporte da UEL, então esse aqui é o nosso Centro de Educação Física e Esporte. Esse prédiozinho que vocês estão vendo lá da pista de atletismo é o prédio onde ficam os departamentos e os laboratórios. Então, quando vocês chegam ali perto do prédio, vocês vão ver uma rampinha como essa aqui, e é nessa rampinha, na parte de cima, que fica o Departamento de Ciências do Esporte. Eu tenho a sensação de que não são todos que estão aqui nessa nossa live, aqui nessa nossa palestra, que já visitaram a UEL. E aí, entrando nesse corredor, a gente tem uma salinha de permanência para os alunos, e é onde eu fico também com eles, na maior parte do tempo, trabalhando. E também temos uma sala de coletas, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Muitas das nossas atividades vocês podem acompanhar também nas redes sociais aí do laboratório, né, no Facebook e no Instagram. São redes sociais relativamente novas, surgiu de uma proposta dentro do próprio grupo, da gente começar a tentar dialogar um pouquinho mais com a sociedade a respeito das coisas que a gente faz na universidade. Eu acho que aí é um posicionamento particular. Eu acho que muitos dos ataques que a gente vem recebendo ao longo dos anos, né, nas universidades, é um pouco culpa nossa, né, na nossa dificuldade de dialogar e muitas vezes na nossa prepotência em achar que a gente não tem a necessidade de explicar muito para a sociedade o que nós estamos fazendo dentro da academia, ou até mesmo de subestimar a capacidade da sociedade em entender de fato o que a gente faz na academia. E aí, diante disso, a gente criou aí essas redes sociais para tentar, numa linguagem um pouco mais acessível, mostrar o dia a dia das atividades do laboratório, as publicações e os próprios desenvolvimentos de pesquisa que a gente vem realizando ao longo dos anos. E também, aí bem recente mesmo, há 2 anos, junto com o Departamento de Ciências do Esporte, eu criei esse podcast chamado Ciência em Movimento, que não fala só de biomecânica, fala de ciência na área de educação física e esporte como um todo, que são episódios relativamente curtos, ali de 5 a 8 minutos, em parceria com a Rádio UEL, para contar sobre estudos científicos que vêm sendo desenvolvidos na área e a importância desses estudos dentro a importância desses estudos para a sociedade. Então, um geralzinho aí para vocês saberem aonde que eu me escondo. Essa é a nossa sala aqui de coleta. Não tem muita coisa, para falar a verdade, né? A gente tem basicamente aí um conjunto de câmeras optoeletrônicas, e aí o restante dos materiais a gente acaba pedindo emprestado ou visitando laboratórios de parceiros. Tá? Então, mas esse é o nosso espaço também, que foi reformado muito recentemente. E aí, de fato, a gente pode começar com a nossa palestra, né?
a importância social da biomecânica. De onde surgiu esse assunto, o tema dessa palestra? Surgiu do convite que eu recebi de um colega de departamento, o professor Hélio Sirassuelo. Ele queria comemorar um aniversário ali de longos anos do grupo de pesquisa dele, com a produção de um livro, e aí ele convidou alguns colegas de departamento para fazer um capítulo no livro. E aí ele fez o convite para o meu grupo e eu falei, poxa, Hélio, mas sobre o que vai ser esse livro, né? Uma vez que a biomecânica está muito distante das pesquisas que você faz, né? E ele trabalha bastante com aspectos psicossociais do esporte, da educação física. E aí ele falou, bom, a ideia é justamente falar isso, né? Falar da importância social do esporte, do exercício físico, da educação física, além das competições. E aí eu fiquei com essa reflexão aí na cabeça, né? Se eu tivesse que explicar para as pessoas qual que é a importância social da biomecânica, deixa eu ver como é que some isso aqui. Bom, vai assim mesmo. Qual que é a importância social da biomecânica? O que eu diria, né? E aí, quando eu resgato a maior parte das minhas pesquisas aqui, junto com o meu grupo, o Laboratório de Biomecânica Aplicada, que é, de fato, voltado para o esporte de alto rendimento, isso acaba ficando um pouco perdido, né? Fala assim, pô, será que tem uma importância social realmente alta, pesquisas com esporte de alto rendimento, né? Qual que é o valor social que isso tem? E aí, na hora que veio esse convite, eu fiquei em dúvida, né? Eu falei, bom, das coisas que a gente faz no laboratório, né, o que de fato tem importância social? Então, a gente tem um conjunto de pesquisas e, atualmente, a gente também tem feito algumas assessorias para a sociedade londrinense, utilizando ferramentas da biomecânica. E aí eu fiquei na dúvida, o que de fato eu apresentaria com um valor social, né, relacionado à biomecânica. Então, como eu disse, a maior parte das nossas atividades estão relacionadas à educação física e ciências do esporte, especialmente ao esporte de rendimento. Eu tenho alguma pesquisa com alguns professores da fisioterapia, mas não é o grande foco das nossas atividades aqui do laboratório, com populações especiais, né, com crianças, basicamente, com algum tipo de deficiência, em que esses professores da fisioterapia acabam, de alguma maneira, utilizando o nosso laboratório, e eu acabo auxiliando em algumas análises por conta da minha facilidade em programar algumas contas que eles precisam. Tenho trabalhado de uma maneira bastante próxima com o pessoal das ciências da computação, tanto daqui de Londrina quanto do pessoal aí de Campinas, da Unicamp, né? Basicamente o professor Ricardo Torres, Ricardo Anido, e eles também têm nos assessorado e nos ajudado muito a respeito de algumas ferramentas da computação para serem aplicadas dentro dos nossos propósitos de pesquisa, e também as assessorias que a gente tem feito para alguns médicos que têm enviado alguns pacientes para a gente. Então, quando a gente olha, por exemplo, um vídeo como esse, né, de uma assessoria, isso aqui não é pesquisa, uma assessoria que a gente fez e ainda faz no nosso laboratório, de crianças com algum tipo de deficiência, crianças com paralisia, de alguma maneira fica mais fácil caminhar nesse sentido de dizer que a grande contribuição social e a importância social da biomecânica seria realmente no atendimento de avaliações e diagnósticos de pessoas que são consideradas aí minorias e que demandam uma atenção especial, né? Mas ainda assim continua a pergunta: será que é só aí, né, que eu poderia destacar a importância social da biomecânica? A gente poderia ir um pouco além, por exemplo, falar que, pelo menos para mim, amante de cachorro, né, a maior contribuição, né, a maior importância social
da biomecânica, seriam as análises de marcha que a gente andou fazendo também em cachorros aqui no nosso laboratório, né? Também uma área ainda que precisa crescer muito, que tem diversos desafios metodológicos, mas também não seria, de fato, o melhor caminho para eu defender a importância social da biomecânica. Então, eu fiz uma reflexão sobre isso, sobre a importância dos estudos de biomecânica aplicado ao esporte, de rendimento, e a importância dos estudos aplicados à biomecânica, da biomecânica aplicada à saúde, e é isso que eu pretendo trazer para vocês. Então, eu dividi a minha fala aqui em basicamente 4 partes, né? A primeira parte eu vou falar de algumas pesquisas aplicadas ao esporte que nós temos feito, mas não necessariamente vou discutir com vocês aqui os resultados dessas pesquisas, mas os nossos desafios metodológicos durante essas pesquisas. O mesmo eu devo fazer para algumas pesquisas que nós temos na área da saúde, e em cada uma delas, eventualmente, eu vou apresentar estudos já realizados e estudos que estão sendo realizados nesse momento, dentro de uma aba aí de perspectivas futuras. E aí, no fim das contas, eu vou tentar responder a vocês a pergunta central dessa minha fala: qual que é a importância social da biomecânica. Então, especialmente para o esporte de alto rendimento, eu não tenho como negar que isso foi a origem das minhas pesquisas, até mesmo dentro do LIB, né? De todos os métodos de medição em biomecânica, é inegável que eu tive muito mais contato com a cinemetria e, particularmente, um tipo de cinemetria, que é a cinemetria 2D, que é a que nós fazíamos em sistemas de rastreamento de atletas, uma vez que, obtidas as informações de posição ao longo do tempo, diversas análises físico-técnico e táticas de atletas das mais diversas modalidades podem ser realizadas. Eu comecei a participar do LIB perto de 2002, quando eu estava no finalzinho da minha graduação, e o LIB já vinha passando por um grande desenvolvimento metodológico, um desenvolvimento bastante marcante na evolução do software de vídeo, no sentido de habilitar aí a capacidade de se rastrear atletas de futebol em competições oficiais. Então, muito se fala isso atualmente, mas em 2001 a gente pode dizer que o sistema de vídeo para rastreamento de atletas foi pioneiro no mundo em trazer essa proposta, e basicamente a proposta que foi desenvolvida lá em 2001 ainda é a ferramenta principal que nós utilizamos aqui no nosso laboratório, que consiste em métodos de visão computacional para tentar segmentar as imagens que representam aí as imagens dos jogos, de câmeras estáticas posicionadas no topo dos estádios, de maneira que a gente consiga identificar quais são os elementos que se movem na imagem, né, utilizando técnicas de remoção de fundo de imagem, restando apenas os pixels que representam os jogadores que se deslocam em campo ou em quadra. E já em 2003, os resultados desse desenvolvimento metodológico começaram a aparecer na mídia convencional, como uma reportagem que na época teve no Lance, né, divulgada aí pelo LIB. Então, como eu disse, foi o momento que eu comecei a participar do LIB, até mais para frente, em 2007, quando algumas publicações já começaram a sair com dados, de fato, coletados em volume razoável de informações, um volume razoável de jogos. Então, como o Ricardo disse na fala dele de apresentação desse seminário,
A publicação de 2007 lá, certamente é a publicação, pelo menos minha, mas acredito que do grupo do LIB aí, com o maior número de citações, né? Mas eu vi essa semana que passou das 200 citações, o artigo das distâncias percorridas de jogadores de futebol. E, obviamente, ao longo dos anos, muitas daquelas informações que inicialmente apresentavam distâncias percorridas e permanência em determinadas faixas de velocidade evoluíram a ponto de analisar detalhes de cada uma dessas informações. Então, por exemplo, entender velocidades máximas atingidas pelos atletas, número de sprints e a relevância disso para o jogo propriamente dito. Né? E lá em 2012, quando eu entrei oficialmente, aliás, quando eu praticamente saí do LIB, saíram as primeiras publicações do meu doutorado. Eu fiz uso dessa ferramenta de rastreamento de atletas para identificar a posição dos atletas em campo e realizar algumas análises táticas de equipes do futebol brasileiro. Então, naquele primeiro momento, em 2008, quando eu entrei em doutorado, eu tive que me deparar aí com um primeiro desafio de desenvolvimento metodológico que consistia em descobrir uma maneira, um modelo que melhor representasse como esses atletas se organizam em campo. Né? Então, de alguma maneira, a gente queria saber qual é o grau de compactação e dispersão desses atletas em campo e o quanto isso estava relacionado ou não a eventos determinantes da partida, como em situações em que aconteciam gols ou até mesmo finalizações a gol. Então, esse foi o meu primeiro desafio, grande desafio metodológico na época. Então, uma das primeiras ferramentas que nós acabamos explorando foi as ferramentas, algumas ferramentas matemáticas e computacionais já pré-existentes, como no caso do envoltório convexo, que é a ideia de utilizar a posição de cada um dos atletas em campo para se determinar um polígono e a área desse polígono representaria o quanto que aquela equipe estava ocupando de espaço no campo, mas ainda assim tinha uma restrição, uma limitação metodológica aqui, uma vez que essa área era muito bem representada pelos jogadores que estavam posicionados mais próximos aí dos limites do campo e acabava negligenciando um pouco o comportamento desses atletas que ficam internamente no polígono. E aí essa medida avançou um pouquinho no sentido de levar em consideração as distâncias entre todos os companheiros de equipe para se extrair, de fato, uma medida de compactação. Então, na época, a gente tirou uma norma euclidiana de uma matriz que representava as distâncias entre todos esses atletas, e aí sim a gente começou a explorar essa ferramenta no sentido de entender como que essas equipes se comportavam com e sem posse de bola, de uma maneira geral, fazendo uma caracterização da modalidade mesmo, mas também com algumas questões bastante objetivas, ou seja, será que a organização desses atletas em campo tem alguma relação com momentos determinantes da partida? Né? E aí foi um resultado bastante interessante na nossa publicação de 2012, na Sports Biomechanics, onde a gente mostrou que equipes de futebol são mais suscetíveis a sofrerem finalizações quando elas não estão compactadas o suficiente. E aí a brincadeira que eu faço, que essa publicação foi em 2012, viu, pessoal? 2 anos antes da Copa do Mundo de 2014. Então, essa culpa eu não carrego e ninguém pode falar que a gente não avisou, viu? O LIB avisou, né, o que poderia acontecer se não tivéssemos aí informações a respeito de compactação e dispersão de jogadores em campo. E aí, como eu disse, né, esse método de rastreamento ele foi inicialmente aplicado
e explorado no futebol, mas ao longo dos anos viu-se a demanda de caracterizar outras modalidades esportivas, e foi basicamente isso que eu fiz logo que eu cheguei na UEL. A gente enfrentou novos desafios metodológicos, uma vez que o posicionamento de câmeras é completamente diferente do futebol, caso você migre a metodologia para outras modalidades esportivas. Então, no caso do futsal, a coleta em um ginásio, né, onde a gente tem restrição a respeito da altura de posicionamento das câmeras, problemas de iluminação, problemas relacionados aos spots de luz que acontecem na quadra. Enfim, isso gerou uma série de problemas metodológicos que precisaram ser resolvidos ao longo do tempo, mas sim nos possibilitou trazer algumas respostas aí que as modalidades exigiam, no sentido de caracterizar de fato as modalidades, entender as demandas físicas de diferentes modalidades. Então, nós fizemos isso para o futsal, nós fizemos isso com o tênis, né, com a participação aí sempre de professores do LIB, né, e antigos colegas do LIB, e que, de fato, destaco que, novamente, trouxeram aí a demanda de desenvolvimento metodológico. Embora a ferramenta já estivesse sido desenvolvida, as condições de coleta de dados eram completamente distintas. Então, isso levou aí uma tentativa de melhoria de determinadas funções que já estavam desenvolvidas no sistema de rastreamento. Aplicamos também algumas daquelas análises estáticas que eu desenvolvi junto com os professores do LIB durante o doutorado em outras modalidades esportivas. Então, o Murilo, meu aluno de doutorado atual, durante o mestrado, ele explorou essas variáveis estáticas em diferentes categorias do futsal e mostrou como crianças se organizam em quadra diferentemente de adolescentes e diferentemente de equipes profissionais, no sentido de ter, de fato, aí algumas informações a respeito da característica da modalidade que nos facilitem o ensino dessa modalidade para crianças. Então, entender quais são as demandas dessas crianças nos ajudam a bolar estratégias pedagógicas para o ensino e treinamento do futsal, e também evoluímos em algumas análises utilizando as mesmas variáveis que antes tinham sido desenvolvidas em parceria com o LIB. Então, especialmente, o que eu trago aqui para vocês é uma visualização dessas séries temporais que representam aí a organização de equipes de futebol em campo, né? Então, aqui do lado esquerdo, a gente vê as séries temporais da área de ocupação, do lado direito, aquela medida de espalhamento e compactação, e o que a gente consegue ver, explorando, de fato, visualmente essas séries temporais, é que parece haver um sincronismo entre essas séries temporais. E levando em frente essa hipótese de que existe, de fato, um sincronismo entre essas séries temporais, a pergunta que norteou uma parte das nossas pesquisas aqui no Londrina foi o seguinte: será, então, que, de alguma maneira, uma equipe pode induzir o comportamento da outra equipe? Então, se essas séries temporais estão fortemente acopladas, será que o comportamento da minha equipe não pode, de alguma maneira, induzir o comportamento da equipe adversária? E aí a gente teve que partir para algum desenvolvimento metodológico que nos possibilitasse quantificar esse grau de acoplamento, esse grau de sincronismo entre as séries temporais. Já existem alguns métodos muito bem estabelecidos para esse tipo de análise para séries temporais, mas a gente acabou resgatando um método que era utilizado para análise de coordenação inter e intrasegmentar da biomecânica, para
analisar os sincronismos dessas séries temporais. Por que especialmente essa técnica? Especialmente porque a técnica do vector coding, além de nos dar uma medida do quão fortemente acopladas estão essas séries temporais, ou seja, o quão fortemente sincronizadas estão essas séries temporais, o vector coding nos permite também visualizar se existe alguma liderança de comportamento de uma série temporal em relação à outra. O que eu quero dizer com isso? Não é somente saber se essas equipes estão compactando juntas ou espalhando juntas, mas saber se existe eventualmente uma equipe que se espalha em campo antes da outra e o quanto o comportamento da outra, com um time lag, aí, com uma defasagem temporal, acaba se comportando de uma maneira bastante semelhante. E aí a gente desenvolveu a aplicação desse método do vector coding nas séries temporais de comportamento tático e também exploramos eventos determinantes ali da partida, no sentido de visualizar se, de alguma maneira, uma equipe consegue surpreender a outra em termos desses comportamentos táticos quando há finalizações a gol, ou quando há ocorrência de gols. Então, um resultado bastante interessante que a gente encontrou foi justamente isso, que a equipe que está atacando, aparentemente, no começo da jogada de ataque, ela tem um comportamento que antecede o comportamento da defesa, como se fosse realmente uma ação de imprevisibilidade ali em relação à equipe adversária. Um ponto bastante interessante é que a gente, com esse desenvolvimento, ou melhor, com essa aplicação da técnica do vector coding no futebol, isso abriu um pouco o leque para aplicar em outras modalidades esportivas que a gente também já vinha estudando no nosso laboratório, e aí eu destaco aqui uma pesquisa que ocorreu em parceria com o LIB e com o grupo do professor Milton, né, o Miltinho, onde a gente teve o desejo de responder a essas mesmas questões de sincronismo em jogos de tênis de diferentes modalidades esportivas. Então, quando a gente assiste aos jogos de tênis, a gente consegue ver que, aparentemente, existe uma dança entre esses atletas. O professor Ricardo, que é um exímio jogador de tênis, né, Ricardo, sabe muito bem disso, né, que existe um sincronismo entre esses jogadores. Em alguns momentos, quando eles estão nesse jogo cruzado, aí, né, esses golpes cruzados, existe um comportamento em fase, os dois se deslocando na mesma direção, ou quando eles dão os golpes nas paralelas, existe uma mudança desse comportamento para o que nós chamamos de antifase. Mas o que é mais interessante que a gente encontrou nesse estudo é que em jogos filmados aqui no ginásio do Ibirapuera durante o Brasil Open, a gente conseguiu perceber que atletas de alto nível, eles possuem um número maior de quebras desses sincronismos, dessas coordenações claramente estabelecidas pelo vector coding. Então, destaco novamente, é uma ferramenta que não foi criada necessariamente para isso, né? Uma técnica que não foi necessariamente criada para isso, nos habilitou a estudar comportamentos coletivos no futebol e até mesmo comportamentos na área do tênis. E aí, essas pesquisas, obviamente, com o esporte de rendimento continuam. Eu trago para vocês aí algumas perspectivas futuras, presentes e futuras, né? Algumas que a gente já está desenvolvendo, outras já foram desenvolvidas, mas que representa aí o presente do nosso laboratório. Então, uma delas é pesquisas relacionadas ao Big Data e à visualização de informações. Então, cada vez mais as técnicas de coleta de informação em esportes de alto nível têm melhorado. Isso tem nos trazido um volume absurdamente grande de dados que precisam ser, de alguma maneira, tratados, processados, interpretados e selecionados
no sentido de apresentar o que se tem de mais relevante aí, e principalmente, de alguma maneira, como que a gente tenta destacar nesse volume gigantesco de informações o que pode ser mostrado ou não para técnicos, treinadores, jogadores de futebol. Ou seja, dentro desse volume absurdo de dados, como que eu mostro o que é de fato relevante no jogo? Ou como que eu mostro de uma maneira bastante simplificada como que eu visualizo os diferentes comportamentos em campo durante os 90 minutos ou a duração da modalidade em questão. Então, uma das maneiras de se fazer isso é por meio de técnicas de visualização de informações. Então, trago aqui um exemplo bastante claro para vocês e relativamente simples, nada muito complexo, que consiste em associar a posição dos atletas em campo a uma paleta de cores. Então, quando a gente pensa no sentido aqui longitudinal do campo, né? No sentido longitudinal do campo, quanto mais laranja o atleta, quanto mais na defesa o atleta estiver, mais laranja fica a cor dele, quanto mais verde, quanto mais no ataque ele estiver, mais verde fica a cor dele, e no sentido lateral também é a mesma coisa, né? Quanto mais para a esquerda o atleta estiver, ele fica mais coxinho, quanto mais à direita do campo ele estiver, fica mais laranja. E aí a gente consegue, numa única paleta de cores, aqui que vocês estão vendo, representar em cada coluna dessa paleta de cores um jogador ao longo dos 45 minutos de jogo. Então, numa única figura, a gente consegue ver, por exemplo, quais foram os momentos que grande parte dos jogadores se mantiveram mais no campo do ataque, quais foram os momentos que os jogadores se mantiveram no campo de defesa. Então, por exemplo, o número 1 aqui, que é o goleiro, ele fica o tempo todo na defesa, meio óbvio, mas também fica interessante olhar no sentido da distribuição pelo lado esquerdo e direito, né? Ver se existe uma tendência de uma determinada equipe em atuar com uma concentração de jogadores mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo. Então, usando ferramentas simples como essas de paleta de cores, nós aplicamos também essa proposta para outras informações, como, por exemplo, como que as equipes se organizam em termos de sistema de jogo em campo. Então, nós sabemos que é comum no futebol estruturar aí as equipes em diferentes sistemas de jogo, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2 e tudo mais. Só que essas organizações elas são variáveis ao longo do tempo da partida. Então, como que eu identifico cada uma dessas estruturas ao longo dos 45 minutos de jogo? Então, daqui para baixo, aqui é 0 minuto, aqui é 45 minutos. Eu consigo ver, por exemplo, aqui nos 15 minutos finais, a equipe 1 atuou muito mais no 5-3-2 do que qualquer outro sistema de jogo, e a equipe 2 atuou no 4-3-3, por exemplo. Então, são algumas ferramentas computacionais que facilitam a visualização de informações. E o outro ponto que a gente vem desenvolvendo já há um bom tempo, junto com o professor Ricardo Torres, da computação, diz respeito à análise de característica de forma que represente as organizações desses atletas em campo. Como eu falei para vocês durante o doutorado, nós medimos a área desse polígono que representa a equipe em campo, mas a gente explorou exclusivamente o valor de área, e analisando visualmente essas organizações em campo, a gente consegue claramente perceber que o formato dessa área também é uma informação tática bastante relevante, e nesse sentido a gente partiu para uma análise utilizando uma ferramenta computacional chamada dimensão fractal multiscala, que é uma técnica utilizada para se quantificar complexidade de forma, no sentido de entender quais são os formatos mais comuns que ocorrem
ao longo de uma partida de futebol, ou seja, como que as equipes dentro de campo se organizam taticamente, não apenas levando em consideração o valor de área, mas também a estrutura desse polígono, né, a forma desse polígono. E isso é bastante interessante sob dois aspectos. O primeiro aspecto, que a gente consegue fazer data mining com isso. O que é o data mining? A gente consegue fazer buscas nos nossos dados. Então, exemplo, a gente pode pedir para o técnico desenhar numa prancheta como que ele esperava que a equipe dele atuasse em campo, e aí, feita a análise de dimensão fractal, dessa forma a gente consegue buscar no banco de dados quais foram os momentos que a equipe adotou aquele tipo de comportamento, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico à esquerda, e novamente usar aquela paleta de cores para representar ao longo dos 45 minutos de jogo, né, quais foram os diferentes formatos que aquela equipe adotou ao longo da partida. Então, por exemplo, aqui, 27% do tempo ele teve o formato C8 aqui, que é esse polígono um pouco mais complexo, e em poucos momentos polígonos mais simples. E óbvio que a gente ainda está trabalhando no desenvolvimento, na aplicação dessa técnica em outras condições do jogo. Esse é o doutorado do Murilo Bueno, que está em andamento. Infelizmente, na semana passada, a gente teve o aceite desse artigo, especialmente que a gente apresenta o desenvolvimento aí da dimensão fractal aplicada à análise tática em jogos de futebol. Outra perspectiva que nós estamos trabalhando dentro do nosso laboratório é o doutorado do Fábio Caetano, que especialmente está trazendo uma nova proposta de representação de áreas de responsabilidade de jogadores em campo. Isso foi uma pesquisa que teve origem no LIB também, a história do diagrama de Voronoi, né? Então, como que eu represento a área de responsabilidade do jogador a partir da posição dele em campo, e a representação que partiu aí do LIB foi o diagrama de Voronoi, no sentido de fazer uma partição de espaços entre esses elementos, e o diagrama de Voronoi ele faz uma divisão com base exclusivamente nesse retrato em si, ou seja, os pontos do campo que são mais próximos de cada jogador do que qualquer outro jogador são caracterizados áreas de responsabilidade desses atletas. O problema é que esse diagrama de Voronoi, ele aparentemente não é muito real, né? Uma vez que a gente intuitivamente sabe que um goleiro não tem uma área de responsabilidade desse tamanho, os laterais também não, os zagueiros também não, né? Então, simplesmente por aquele ponto do campo estar mais próximo dele do que qualquer outro jogador naquele instante de tempo, não é um argumento muito válido para determinar isso como sua área de responsabilidade. E foi aí que a gente começou a partir para a análise. Deixa eu tentar tirar esse negócio daqui, que eu não sei por que ele está... Bom, estou tentando tirar essa abinha, está bem aqui na frente de vocês, né? Mas tudo bem. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu estou mostrando a trajetória de jogadores de futebol dada uma velocidade e dada uma aceleração. Ou seja, a partir de uma determinada velocidade, uma determinada aceleração, o atleta vai ter muita dificuldade para fazer mudanças de direção. E isso implica em dizer que aquela área de responsabilidade dele será fortemente influenciada pela probabilidade dele atingir um determinado ponto do campo antes de outro atleta que está atuando com ele. Então, nesse sentido, o que a gente propôs, e tem proposto também, e também foi aceito essa semana o artigo com essa proposta, com esse desenvolvimento metodológico, foi no sentido de pegar todo o volume de dados de rastreamento que a gente tem até hoje,
fazer essa nuvem de pontos em diversas faixas de velocidade, diversas faixas de aceleração, para ter uma previsão de onde que esse atleta vai estar ou pode estar dentro de um intervalo de tempo de 1, 2 a 3 segundos. Então, com isso, a gente conseguiu categorizar diferentes nuvens de pontos em função de diversas faixas de velocidade, diversas faixas de aceleração. Então, como vocês podem ver, para uma mesma aceleração, diferentes faixas de velocidade têm distribuições de pontos completamente distintas, e isso resulta em áreas de responsabilidade baseadas em probabilidade, e aí a gente usou uma função de densidade probabilística para ter uma ideia de onde esse atleta pode estar dentro de um intervalo de tempo de 3 segundos, e com isso, sabendo qual que é o modelo de possibilidades de área de ocupação dentro de uma dada velocidade e uma dada aceleração, nós redesenhamos o diagrama de Voronoi, que é o que vocês estão vendo aqui, aí sim, aparentemente, intuitivamente, com uma área de responsabilidade muito mais real, né? E aí a gente consegue ver bem essas diferenças, né? Então, quando os jogadores estão parados ou em velocidades mais baixas, essa área é um pouco mais circular, mas quando eles estão em altas velocidades, em altas acelerações, o formato dessa área muda. E ele pode, de certa forma, empurrar ou ser empurrado em termos de área de responsabilidade quando comparado essas informações com outros atletas, né? Com outros companheiros de equipe e até mesmo com adversários. E o outro ponto que a gente também tem trabalhado nessa área do esporte, em termos de desenvolvimento metodológico, consiste na melhoria dessas informações, né? Quando a gente faz o rastreamento desses atletas, a gente considera o atleta como um ponto único, né? A gente projeta esse ponto no plano do campo e determinamos a sua informação, a sua coordenada bidimensional ao longo do tempo. E mais atualmente, principalmente aí na última década, a gente teve uma popularização, um acesso maior a muitas ferramentas de deep learning que nos permite melhorar essa informação no sentido de não somente ter um único ponto que representa esses jogadores em campo, mas também ter uma ideia, uma boa ideia da posição dos segmentos corporais desses atletas em campo. Isso, basicamente, tem duas relevâncias. A primeira, que a gente começa a fazer algumas análises biomecânicas um pouco mais avançadas, no sentido de demanda física, principalmente naquelas modalidades que têm muitos saltos, né, deslocamentos verticais, algo que é uma limitação ainda em sistemas de rastreamento de atletas, e também a possibilidade de melhorar a detecção automática desses atletas em campo. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que eu consigo determinar os segmentos corporais e a partir do momento que eu consigo fazer uma reconstrução tridimensional desses segmentos corporais, eu começo a resolver um grande problema do rastreamento, que são as oclusões que existem quando a gente faz as análises utilizando simplesmente uma câmera e fazendo simplesmente remoção de fundo, como a gente fazia antigamente, e ainda fazemos, né? Mas estamos desenvolvendo outras possibilidades nesse sentido. Então, outra grande vantagem, muito tem se falado também sobre isso, né? Sobre o tal do VAR, já fazendo agora uma divulgação aí, vou fazer uma palestra no Congresso Brasileiro de Biomecânica a respeito do VAR e algumas saídas em relação à biomecânica, né? Onde está a biomecânica no VAR? Eu acho que falta um pouco os juízes, os árbitros de futebol conhecerem um pouquinho mais de biomecânica para encontrarem saídas mais interessantes a respeito do VAR, e uma delas seria a aplicação do Open Pose, uma técnica de deep learning
para definir os segmentos corporais, e aí sim eu teria uma qualidade maior para se determinar, por exemplo, se o atleta está impedido ou não em campo, tá? Além também da possibilidade de a gente melhorar as informações a respeito da modelagem corporal desses atletas, né? Não representar os segmentos corporais como um segmento rígido, né? Mas também levar em consideração o volume desses segmentos durante a prática da modalidade esportiva. E também um outro ponto bastante interessante é utilizar essas técnicas de deep learning para melhorar o nosso processamento de rastreamento automático, como eu disse a vocês. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer com que a máquina aprenda a reconhecer determinados segmentos ou aprenda a reconhecer determinados jogadores, a capacidade do rastreamento automático virar 100% automático ou muito próximo disso, aumenta, além das possibilidades também de melhoria de coleta de informações. Então, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês, esses exemplos que eu estou mostrando para vocês, foi algo que a gente fez muito recentemente, de tentar ensinar a máquina a reconhecer o que é cabeça, o que é pé direito, o que é pé esquerdo do jogador, no sentido até de automatizar algumas coletas de informações no futebol, como, por exemplo, de scout, e também resolver problemas de rastreamento em outras modalidades esportivas, que é o doutorado do meu aluno aqui, o Manu, o Emanuel Carvalho, que pretende fazer o rastreamento em jogos de basquetebol de cadeira de rodas. Bom, fiz a venda aí do meu peixe para o que a gente mais faz no nosso laboratório, que são as análises em esportes de rendimento, mas desde o momento que eu entrei aqui na UEL, eu comecei também a fazer algumas pesquisas praticamente laboratoriais mesmo, com outros esportes, especialmente a corrida. Então, algumas análises biomecânicas da corrida. Inicialmente, a gente começou a investigar a capacidade aguda de determinados calçados esportivos alterarem a técnica de corrida de pessoas comuns e até mesmo atletas. E aí, eis que um dia, assistindo a um documentário na Discovery, eu vi uma pesquisa de uma professora da Inglaterra que estava avaliando diferentes materiais de top esportivo e o efeito desses materiais no movimento dos seios. E aí eu achei uma pesquisa bastante interessante, achei que dava para evoluir metodologicamente algumas análises que até o momento tinham sido apresentadas por essa professora, e aí nós começamos, de fato, a fazer algumas pesquisas com biomecânica da corrida em mulheres, ainda mantendo a pergunta central, que era a influência dos calçados esportivos e do top esportivo no movimento dos seios e no movimento da coluna vertebral. E aí, especialmente, a gente teve que passar por alguns desafios metodológicos. O primeiro deles é como representar o movimento dos seios dessas mulheres, uma vez que isso não é um segmento rígido, né? Então, entender como que esse volume varia em função do tempo, né? Então, de fato, até hoje as pesquisas acabam colocando apenas um marcador no mamilo e representam o movimento desse marcador do mamilo como se fosse o movimento dos seios. Então, esse é um avanço metodológico que ainda precisa ocorrer, uma vez que esse seio se deforma nos 3 planos durante o movimento. E um outro problema que também precisa ser resolvido é como representar o movimento desses seios em relação ao tronco. E aí é um outro desafio metodológico, que é, de fato, como modelar o tronco sem sofrer grandes influências aí de, por exemplo, marcadores que são fixados em regiões com grande acúmulo de gordura, né, marcadores que podem ser fixados
na clavícula, mas tem os movimentos da clavícula que estão desassociados aos movimentos do tronco, evitar modelos como, por exemplo, do ISB, que sugere posicionamento de marcadores na parte da frente e na parte de trás do corpo, porque isso implica no número maior de câmeras visualizando esses marcadores, então preciso câmeras à frente e atrás do tronco da mulher, além do que determinados pontos são bem difíceis de serem colocados em mulheres para esse tipo de pesquisa, né? Mulheres que estão sendo investigadas aí a respeito do uso do top esportivo, do sutiã. Então, foi um desenvolvimento metodológico bastante interessante, né? Fizemos aí alguns testes, diferentes modelos de posicionamento desses marcadores e, obviamente, aplicamos a relação desses movimentos dos seios com os movimentos da coluna vertebral, um modelo que também foi desenvolvido no LIB pelo professor René, junto com o Mário, com o Marião, então, no sentido de entender se, de fato, o uso de determinados materiais esportivos diminuiria, num primeiro momento, o movimento dos seios e também provocaria alguma alteração no movimento da coluna vertebral dessas mulheres correndo. Então, esse foi o mestrado da Juliane, que agora está no doutorado, daqui a pouquinho eu conto o doutorado dela, mas a gente investigou 2 tipos de calçado, 2 tipos de suporte para os seios, e, de fato, chegamos à conclusão de que o top esportivo é um material esportivo, de fato, determinante para essas mulheres, no sentido de reduzir o movimento dos seios e também amenizar os movimentos causados na coluna vertebral por uma falta de sustentação adequada desses seios durante a corrida. Esse trabalho, para quem tiver interesse, foi publicado 2 artigos do mestrado dela, um voltado para o movimento dos seios, outro voltado para o movimento da coluna vertebral, investigando-se esses diferentes tipos de materiais esportivos. Tá? E aí o trabalho da Juliane evoluiu para o doutorado dela, agora, no sentido de resolver um outro problema, que é o problema das mulheres mastectomizadas. Então, um primeiro problema é o que acontece com essas mulheres enquanto praticam esportes e exercício físico por conta do grande volume de seios, mas também o que pode acontecer no caso da ausência de um desses seios ou dos 2 seios, uma ausência repentina do dia para a noite após um processo de mastectomia. E esse é um ponto bastante interessante, uma vez que o câncer de mama ele figura em primeiro lugar entre os cânceres mais incidentes, exceto o de pele não melanoma. E aí a gente começou a se aventurar e entender um pouquinho melhor as demandas dessas mulheres, né? Então, um ponto que a gente descobriu, é que existe uma lei federal de 2013 que garante à mulher o seu direito de fazer a cirurgia de reconstrução da mama no mesmo procedimento cirúrgico da mastectomia. O grande problema é que, como vocês devem imaginar, por falta de condições técnicas, físicas e até mesmo de recursos humanos, 70% das mulheres não fazem a cirurgia da reconstrução de mama, o que acaba trazendo para elas uma grande demanda, que é a demanda de utilizar próteses externas durante o processo de reabilitação após a mastectomia. E aí, qual que é o problema dessas próteses externas? Elas são insatisfeitas com essas próteses externas, porque elas possuem formatos completamente distintos, volumes completamente distintos e até mesmo pigmentação completamente distinta. E aí, o doutorado da Juliane tem sido desenvolvido no sentido de desenvolver e avaliar um processo de produção de prótese mamária, né, de silicone personalizada para essas mulheres mastectomizadas. E aí a saída que a gente tem encontrado
foi, de fato, desenvolver essas próteses de silicone a partir da impressão 3D. Então, se de alguma maneira a gente puder escanear a superfície corporal dessas pessoas, a gente consegue extrair as características de forma dessas pessoas e aí, com essa forma personalizada, desenvolver as próteses compatíveis aí à parte do corpo da pessoa. Então, se vocês olharem essa imagem, já existem próteses muito semelhantes aos segmentos corporais reais das pessoas, para olho, orelha, nariz, e o que a gente vem trabalhando é, de fato, com essas próteses mamárias personalizadas para mulheres. Então, basicamente, esse desenvolvimento passa por 3 etapas. A primeira etapa é fazer o devido escaneamento do tronco da mulher, no sentido de tirar o molde da mama da mulher, e aqui a gente tem testado tanto aplicativos que fazem o escaneamento da superfície por meio de foto, até mesmo utilizar as imagens de ressonância magnética e tomografia computadorizada dessas mulheres, e até uma outra técnica que também foi desenvolvida aí no LIB, que é a projeção de luzes, né, no sentido de conseguir construir esse volume do tronco, e a partir do molde estabelecido de maneira digital, imprimir esse molde em impressora 3D. Esse molde é recheado com silicone médico, que também precisa ser avaliado em relação às suas propriedades mecânicas e elásticas, e até mesmo tempo de cura e tudo mais. E, por fim, o processo de pigmentação, para que essa prótese fique semelhante à coloração da pele da mulher. Então, o resultado é uma prótese, de fato, muito semelhante ao seio não mastectomizado dessa mulher. E aí, obviamente, o sonho nosso é conseguir avaliar também as consequências do uso dessa prótese no dia a dia das mulheres, em atividades como a caminhada, como a corrida, utilizando modelagem músculo-esquelética. Rapidamente trago para vocês também uma aplicação também da dimensão fractal multiscala para a área da saúde, no que diz respeito ao desenvolvimento de um método para avaliação de diferentes tipos de pé. Os fisioterapeutas e fisioterapeutas de plantão sabem muito bem que existem alguns métodos bem simples para se tentar identificar o tipo de pé das pessoas, se é pé plano, pé cavo, pé normal, por meio da altura do arco aqui do pé, né, extraindo-se algumas medidas, ou até mesmo por meio de exame de imagem, como o raio-x. E o problema é que a maioria dessas técnicas leva em consideração um pé estático, né, um pé sem movimento. Quando a gente vai analisar o movimento em si, esse pé se deforma no momento que entra em contato com o solo, e não necessariamente um pé que foi diagnosticado dentro de um determinado grupo se comporta da mesma maneira dinamicamente. E aí a saída que a gente encontrou foi, de fato, utilizar os gráficos de mapas de pressão, de plataformas de pressão, fazer um fatiamento desse contorno gerado por esses mapas de pressão, e aí aplicar o método de dimensão fractal novamente, né, um método de detecção de complexidade de forma, para conseguir categorizar e identificar grupos por meio de levantamento de valores de referência, né, e comparação com valores de referência. Esse trabalho também foi publicado muito recentemente, que a gente avaliou aí a confiabilidade e a reprodutibilidade em teste e reteste, utilizando propriedades daquela curva de dimensão fractal, e os resultados foram bastante interessantes, e também numa parceria com o professor Ricardo Torres, aí da Unicamp, era da Unicamp, né, agora está na Holanda. E, por fim, o último trabalho que eu gostaria de destacar rapidamente, eu não vou falar muito sobre esse trabalho, porque o exame de qualificação dele vai ser segunda-feira, a Karine, por sinal, é membro da banca,
né? Então, vou fazer praticamente aqui uma propaganda da qualificação de doutorado dele, é o Alexandre Pellegrinelli, que está fazendo trabalho com pessoas com osteoartrite de joelho. Então, a proposta dele é fazer a modelagem músculo-esquelética desses pacientes e aí utilizar técnicas de aprendizagem de máquina, primeiro para tentar discriminar pessoas com diferentes graus aí de severidade da doença, de uma maneira um pouco mais fidedigna do que é feito atualmente, e, além disso, simular algumas possibilidades de intervenção. Então, a partir do momento que nós temos a modelagem músculo-esquelética, o fortalecimento de determinados grupos musculares produziriam, de alguma maneira, uma redução de força de contato, né, nas articulações, especialmente o joelho, que nós estamos investigando. E aí, novamente, trazemos aí as técnicas de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina e deep learning, para tentar fazer essas simulações no sentido aí de ter um norte para o fisioterapeuta que recebe um paciente na clínica dele e precisa começar a fazer algum tipo de intervenção a respeito de fortalecimento de determinados grupos musculares. Bom, e aí, para encerrar a minha fala, resgato a pergunta central aí da palestra, né? Qual que, de fato, é a relevância social da biomecânica, né? Então, eu faço essa brincadeira muitas vezes com os meus alunos do laboratório, né? Como vocês viram, no nosso laboratório tem alunos que trabalham com temas relacionados à saúde e outros que trabalham com temas relacionados ao esporte e rendimento. E aí, quando a gente faz reuniões, discussões em grupo, eu fico provocando os alunos das diferentes áreas para conversarem, né? E aí a pergunta que eu trago para vocês é a seguinte: por que os alunos precisam, por exemplo, estudar a divisão de espaços no futebol? Por que os alunos, de uma maneira geral, precisam entender de métodos computacionais para identificação de elementos na imagem, né? Por que o cara que estuda futebol ele precisa também estudar a modelagem músculo-esquelética? Por que ele precisa também estudar essas técnicas de inteligência artificial que têm ajudado esses pesquisadores a encontrarem melhores saídas clínicas? E, da mesma forma, por que uma pessoa que tem que estudar a modelagem músculo-esquelética de pacientes de osteoartrite de joelho precisa viver o dia a dia do laboratório, onde são discutidas análises táticas no futebol, onde são discutidas o rastreamento, o sincronismo de tenistas lá em competições oficiais, que são discutidas as curvaturas de trajetória de atletas de basquetebol de cadeira de rodas, né? Por que o laboratório precisa vivenciar essa diversidade de discussões, né? E é justamente aí que eu trago a resposta da minha pergunta, né? Qual que é a relevância do desenvolvimento da biomecânica, a relevância social da biomecânica? O próprio desenvolvimento metodológico em si. Quando a gente entende que o desenvolvimento metodológico ele é universal, ele não é referente a uma única pesquisa, a gente começa a ver a importância do desenvolvimento da biomecânica como uma ciência como qualquer outra. Então, a partir do momento que eu resolvo o problema da inteligência artificial lá para fazer o open pose, determinar os segmentos corporais de pessoas por meio da imagem, é óbvio que eu resolvo o problema do basquete, do futebol ou das modalidades esportivas de alto rendimento. Mas eu também resolvo uma série de outras aplicações que não necessariamente estão relacionadas ao esporte. Então, eu resolvo, por exemplo, no monitoramento de ações em salas cirúrgicas. E mais uma outra infinidade de aplicações com a utilização da mesma técnica. E o mais importante é que essas pesquisas elas se retroalimentam. Então,
com desafios que eu tenho no esporte, eu induzo melhorias nas minhas ferramentas, com desafios que eu tenho dentro da área da saúde, eu induzo melhorias na minha ferramenta e, muitas vezes, com saídas que a gente encontrou na saúde, a gente implementa esse desenvolvimento metodológico em outras circunstâncias. Então, se a gente fizer esse exercício, a gente vai ver que nós temos uma grande responsabilidade, que é uma responsabilidade com a ciência, com a pesquisa, no desenvolvimento de conhecimento. Quando a gente precisa estudar lá modelagem tridimensional, utilizando algumas funções prontas que tem nos programas de programação computacional, né? E a melhoria dessas funções que existem nos programas computacionais, como MATLAB, Python e tudo mais, eu consigo usar essas modelagens tridimensionais para analisar atletas em campo, mas eu também consigo utilizar essa modelagem computacional para o desenvolvimento de próteses. Então, veja, a brincadeira que eu fiz lá com os meus alunos, quando a minha aluna quis estudar a modelagem do seio da mulher, eu falei, olha, você vai estudar uma função lá do futebol, vai lá para o futebol. Né? Então, eu preciso entender como é que é modelado, como é que a gente resolveu no passado a modelagem do mapa de calor, né, do heatmap em jogadores de futebol, que é um mapa tridimensional, para aplicar essa ideia no caso aí das próteses mamárias. E, novamente, são informações que se retroalimentam, né? Elas trocam informações em termos de desenvolvimento metodológico. A mesma coisa para outras pesquisas, como, por exemplo, as pesquisas relacionadas ali ao raio de curvatura, né? Essa medida matemática trigonométrica, ela pode ser utilizada para a gente entender a capacidade de atletas de basquetebol de cadeira de rodas de diferentes classificações funcionais conseguirem realizar mudanças de direção em quadro, por meio do cálculo dessa curvatura, e também pode ser utilizado para o cálculo de curvatura da coluna vertebral, como já foi feito há muito tempo no LIB. E, novamente, são pesquisas que se retroalimentam. A mesma história do vector code, né? Como que eu analiso a coordenação entre pessoas utilizando a técnica do vector coding, que estava lá na coordenação intersegmentar, na biomecânica. Nós trouxemos essa aplicação para as séries temporais de movimento de atletas em campo ou em quadra, e atualmente tenho discutido também com alguns professores a possibilidade de implementar essas mesmas técnicas em comportamento animal, em função de uma série de mudanças que o mundo tem vivido recentemente, mudanças climáticas, até mesmo a questão das epidemias, né, que estão vindo, o quanto que eu posso desenvolver essa técnica, esse método para diferentes aplicações. Tem mais ainda, as técnicas de inteligência artificial, Deep Learning, né, que nos ajudam a simular intervenções nos movimentos humanos, mas também nos ajudam a entender características do jogo e desfechos em jogos de futebol. Então, essas pesquisas, elas conversam entre si. A mesma coisa, né? Análise fractal, a dimensão fractal multiscala, uma técnica que foi já aplicada para análise de complexidade de forma de neurônios, no sentido de mostrar que neurônios com formas mais complexas têm maior ou menor dificuldade de absorção de determinados medicamentos, como, por exemplo, para tratamento de doenças como Alzheimer, Parkinson, e essa mesma técnica sendo aplicada para a questão da biomecânica, como eu já apresentei a vocês, no caso da análise tática no futebol, da análise do tipo de pisada, e também melhorias dessas informações que podem, de alguma maneira, também ajudar o pessoal da neuro, né, ou de qualquer outra aplicação da atividade da análise fractal multiscala, e também a questão dos materiais esportivos, né?
como discutir o desenvolvimento de materiais esportivos passa por uma discussão de desenvolvimento metodológico, né? Grupos que são relativamente negligenciados, que são as mulheres, que são muito pouco estudadas dentro da biomecânica, porque demandam um desenvolvimento metodológico bastante grande e levantam questões como essas que eu trouxe há pouco. Se a gente sabe muito pouco como mulheres enfrentam aí essa dificuldade de se locomover por conta dos movimentos dos seios, a gente raramente parou para pensar que mulheres mastectomizadas não têm sutiãs para elas, né? Mulheres mastectomizadas colocam alpiste dentro de sutiã para simular o volume dos seios, né? Coloca papel dentro do sutiã para simular o volume dos seios. Então, essa discussão a respeito da necessidade de desenvolvimento metodológico é o que eu entendo como a grande responsabilidade social do desenvolvimento em biomecânica. E aí, fecho a minha palestra falando o seguinte, que o conhecimento e a ciência são universais. Resolvi o problema de uma aplicação, aquilo pode ser utilizado para algo que eu nunca planejei, como temos feito aqui também em Londrina, junto com o pessoal da bioquímica, a respeito do rastreamento de ratos para testar medicamentos, avaliar modelos de implantação de tumor e até mesmo comportamento animal. Então, um problema, uma solução que aparentemente surgiu lá do rastreamento de jogadores de futebol em campo. Tá certo? Então, foi isso que eu tinha preparado para vocês, né? As pesquisas aplicadas ao esporte e à saúde, com foco no desenvolvimento metodológico, o que nós temos feito, e essa discussão a respeito da importância social da biomecânica. E, lógico, a gente não pode deixar de lembrar, essas fotos circularam no grupo de amigos aí do LIB recentemente, no WhatsApp, dessa importância social também, o convívio entre as pessoas, né? O quanto a gente aprende trabalhando em um laboratório e ouvindo a pesquisa das pessoas, né? Muitas das coisas que eu faço atualmente eu aprendi lá no LIB com pesquisas que eu não tenho nenhuma responsabilidade e não tinha nenhuma relação, né? Então, a importância social, além disso aqui que vocês estão vendo, né? O convívio, as festas, os congressos, também o quanto a gente consegue aprender compartilhando informações, compartilhando desafios. Tá bom? Então, agradeço muito a atenção de vocês. Essa é uma parte aí do meu grupo. Precisamos atualizar essa foto, sem os quais eu certamente não conseguiria fazer absolutamente nada disso que eu mostrei para vocês. Então, é isso.